Introdução. Carta de Tiago pessoal, a paz do Senhor. Sejam todos muito bem-vindos. Hoje nós vamos mergulhar na Carta de Tiago, uma mensagem direta, forte e extremamente prática para a nossa vida cristã. Tiago nos ensina que fé verdadeira não é apenas o que se crê, mas o que se vive todos os dias. Antes de começarmos, eu quero te pedir algo simples, mas que faz toda a diferença. Deixe o seu like. Se inscreva no canal e compartilhe este conteúdo com alguém que precisa ouvir a palavra de Deus. Essas atitudes ajudam a mensagem a alcançar mais corações e levar a palavra ainda mais longe. Agora, prepare o seu coração, aquieta a sua mente e abra a sua Bíblia, porque a fé que salva é a fé que transforma. Vamos juntos ouvir o que o Espírito Santo nos ensina através da carta de Tiago. Tiago, capítulo 1. A fé provada, vivida e praticada. Idum. Saudação. Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, às 12 tribos que se encontram na dispersão. Saudações. Não é uma carta escrita a partir de status ou posição, mas a partir do serviço. Tiago se apresenta como servo, porque quem realmente conhece Cristo aprende a servir. 2:4. Alegria nas provações. Meus irmãos, tenham por motivo de toda alegria o passarem por várias provações, porque vocês sabem que a prova da fé produz perseverança, e a perseverança deve ter ação completa, para que vocês sejam maduros e íntegros, sem que falte coisa alguma. A provação não vem para destruir, vem para amadurecer. Deus não desperdiça a dor. Ele a transforma em crescimento. 5:8. Sabedoria que vem de Deus. Se alguém de vocês tem falta de sabedoria, peça-a a Deus, que a todos dá liberalmente e não censura, e lhe será concedida, mas peça com fé, sem duvidar. Pois aquele que duvida é semelhante à onda do mar, levada e agitada pelo vento. Essa pessoa não pense que receberá coisa alguma do Senhor. É alguém de mente dividida, inconstante em todos os seus caminhos. A fé firme sustenta o coração em meio à instabilidade da vida. 9:11. A verdadeira riqueza. O irmão humilde glorie-se na sua exaltação, e o rico na sua humilhação, porque ele passará como a flor da erva. O sol nasce com calor abrasador, seca a planta, sua flor cai, e a sua formosura desaparece. Assim também o rico murchará em seus caminhos. A verdadeira segurança não está no que possuímos, mas em quem somos diante de Deus. 12. A recompensa da perseverança. Bem-aventurado o homem que suporta a provação, porque depois de aprovado, receberá a coroa da vida que o Senhor prometeu aos que o amam. A fidelidade tem recompensa eterna. 13:15. A origem da tentação. Ninguém ao ser tentado diga, sou tentado por Deus. Porque Deus não pode ser tentado pelo mal e a ninguém tenta. Cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando esta o atrai e seduz. Então a cobiça, depois de haver concebido, dá à luz o pecado. E o pecado, uma vez consumado, gera a morte. O perigo não começa no ato, mas no coração. 16:18. O caráter imutável de Deus. Não se enganem, meus amados irmãos. Toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não há mudança nem sombra de variação. Segundo a sua vontade, ele nos gerou pela palavra da verdade, para que fôssemos como primícias da sua criação. Deus é bom, constante e fiel. 19:21. Prontos para ouvir, todo homem seja pronto para ouvir, tardio para falar e tardio para se irar. Porque a ira do homem não produz a justiça de Deus. Por isso, livrem-se de toda impureza e acúmulo de maldade. Recebam com mansidão a palavra implantada, que é poderosa para salvar as suas almas. A transformação começa quando a palavra encontra um coração ensinável. Antídotos 25, praticantes da palavra.
Sejam praticantes da palavra, e não apenas ouvintes, enganando a vocês mesmos. Quem ouve a palavra e não a pratica é como alguém que observa o seu rosto no espelho. Depois de olhar para si mesmo, vai embora e logo se esquece de como era. Mas aquele que atenta bem para a lei perfeita da liberdade e nela persevera, não sendo ouvinte esquecido, mas praticante da obra, esse será bem-aventurado no que fizer. A fé verdadeira sempre se manifesta em ações. 26, 27. A religião pura. Se alguém pensa ser religioso, mas não refreia a sua língua, engana o próprio coração. A religião dessa pessoa é vã. A religião pura e sem mácula diante de Deus Pai é esta: visitar os órfãos e as viúvas em suas tribulações e guardar-se incontaminado do mundo. Fé que não se vive no cotidiano não é fé bíblica. Encerramento do capítulo. Tiago 1 nos ensina que fé não é discurso, é prática. A provação amadurece, a sabedoria sustenta, a palavra transforma. Ouvir é importante, crer é essencial, mas viver a fé é indispensável. Tiago, capítulo 2. Fé verdadeira, justiça e obras que confirmam o coração. 1. A fé não faz acepção de pessoas. Meus irmãos, não tenham a fé em nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor da glória, em atitude de favoritismo. A fé cristã não combina com discriminação, preferências humanas ou julgamentos baseados em aparência. Onde Cristo reina, todos são vistos com o mesmo valor. 2:4. O perigo do julgamento externo. Se entrar na congregação um homem com anel de ouro e roupas luxuosas, e também entrar um pobre com roupas simples, e vocês derem atenção especial ao bem vestido, dizendo: senta-te aqui num bom lugar. Mas disserem ao pobre: fica aí em pé ou senta-te no chão, não estarão fazendo distinções entre vocês mesmos e se tornando juízes com pensamentos maus? Deus não julga como o homem julga. O coração revela mais que a aparência. 5:7. A escolha de Deus. Ouçam, meus amados irmãos, Deus não escolheu os pobres deste mundo para serem ricos na fé e herdeiros do reino que prometeu aos que o amam. Mas vocês desprezam o pobre. Não são os ricos que oprimem vocês? Não são eles que os arrastam aos tribunais? Não são eles que blasfemam o bom nome que foi invocado sobre vocês? O reino de Deus não segue a lógica deste mundo. 8:9. A lei real. Se vocês cumprem a lei real, segundo a Escritura, amarás o teu próximo como a ti mesmo, fazem bem. Mas se tratam as pessoas com favoritismo, cometem pecado e são condenados pela lei como transgressores. O amor é o verdadeiro termômetro da fé. 10:11. A unidade da lei. Quem guarda toda a lei, mas tropeça em um só ponto, torna-se culpado de todos. Porque o mesmo Deus que disse: não adulterarás, também disse: não matarás. Quebrar a lei em um ponto revela um coração que rejeita a autoridade de Deus. 12:13. Misericórdia acima do juízo. Falem e ajam como quem há de ser julgado pela lei da liberdade. Porque o juízo será sem misericórdia para quem não foi misericordioso. A misericórdia triunfa sobre o juízo. Quem experimentou a graça, aprende a estender graça. Em 14. Fé sem obras, um questionamento sério. Que aproveita, meus irmãos, alguém dizer que tem fé se não tem obras? Pode essa fé salvá-lo? Tiago não questiona palavras, ele confronta evidências. 15:7. Um exemplo prático. Se um irmão ou uma irmã estiverem nus e necessitados do alimento diário, e alguém lhes disser: vão em paz, aqueçam-se e alimentem-se, sem lhes dar o que é necessário ao corpo, que proveito há nisso? Assim também a fé, se não tiver obras, está morta em si mesma. A fé viva sempre gera movimento. 18. Fé visível. Alguém dirá: tu tens fé e eu tenho obras. Mostra-me a tua fé sem as obras, e eu te mostrarei a minha fé pelas obras. A fé verdadeira sempre se revela. 19.
Crer não é suficiente, tu crês que Deus é um só? Fazes bem, até os demônios creem e estremecem. Conhecimento sem transformação não salva. 24. O exemplo de Abraão. Queres saber, ó homem insensato, que a fé sem obras é morta? Abraão, nosso pai, não foi justificado pelas obras quando ofereceu seu filho Isaque sobre o altar? A fé cooperava com as obras, e pelas obras a fé foi aperfeiçoada. Assim se cumpriu a Escritura. Abraão creu em Deus, e isso lhe foi imputado como justiça. Vês que o homem é justificado pelas obras, e não somente pela fé declarada. A fé que salva é a fé que obedece. 25. O exemplo de Raabe. Da mesma forma, Raabe, a prostituta, não foi justificada pelas obras quando acolheu os mensageiros e os fez sair por outro caminho? Deus não olha o passado, mas a resposta de fé. 26. A conclusão inevitável. Assim como o corpo sem espírito está morto, assim também a fé sem obras está morta. Vida espiritual sempre se manifesta em ações. Encerramento do capítulo Tiago 2 nos confronta com uma verdade inescapável. Fé que não transforma atitudes não é fé bíblica. O amor revela, a misericórdia confirma, as obras testificam. Não somos salvos pelas obras, mas a fé que salva nunca vem sozinha. Tiago, capítulo 3. O poder da língua e a sabedoria que vem do alto. 1. Responsabilidade no ensino. Meus irmãos, não sejam muitos de vocês mestres, porque sabemos que receberemos juízo mais severo. Ensinar a palavra é um chamado santo, mas também uma grande responsabilidade. Quem fala em nome de Deus deve viver com temor diante dele. 2. O desafio de dominar a língua. Todos tropeçamos em muitas coisas. Se alguém não tropeça no falar, é pessoa perfeita, capaz de refrear também todo o corpo. A língua revela o estado do coração. 3:5. Pequenos instrumentos, grandes efeitos. Colocamos freio na boca dos cavalos para que nos obedeçam e assim dirigimos todo o seu corpo. Vejam também os navios. Tão grandes, impelidos por ventos fortes, são dirigidos por um pequeno leme. Assim também a língua, pequeno membro, mas se gaba de grandes coisas. Uma pequena chama pode incendiar uma grande floresta. Palavras têm poder de construir ou destruir. 6. O fogo que contamina. A língua também é fogo. Mundo de iniquidade, colocada entre os membros do corpo, contamina todo o ser e incendeia o curso da vida, sendo ela mesma incendiada pelo inferno. Palavras podem carregar origem espiritual errada quando usadas sem temor. 7:8. Um poder indomável. Todo tipo de feras, aves, répteis e criaturas do mar se doma e tem sido domado pelo homem. Mas a língua ninguém consegue domar. É mal incontido, cheia de veneno mortal. O ser humano pode dominar a criação, mas luta para dominar a própria fala. 9:10. Contradição espiritual. Com ela bendizemos ao Senhor e Pai, e com ela amaldiçoamos os homens, feitos à semelhança de Deus. Da mesma boca procedem bênção e maldição. Meus irmãos, isso não deveria ser assim. Não há coerência em uma fé dividida. 11:12. A fonte revela o conteúdo. Acaso pode uma fonte jorrar do mesmo lugar água doce e amarga? Pode a figueira produzir azeitonas ou a videira figos? Também uma fonte salgada não pode produzir água doce. O interior sempre determina o exterior. 13. Sabedoria evidenciada em atitudes. Quem entre vocês é sábio e entendido? Mostre, pelo seu bom procedimento, as suas obras em mansidão de sabedoria. A verdadeira sabedoria não se exibe. Ela se revela na prática. 14:16. Sabedoria terrena. Mas se vocês têm inveja amarga e ambição egoísta no coração, não se gloriem nem mintam contra a verdade. Essa sabedoria não vem do alto. É terrena, animal e demoníaca. Onde há inveja e ambição egoísta, há confusão
e toda espécie de males. A motivação errada corrompe até ações corretas. 17:18. Sabedoria que vem do alto. Mas a sabedoria do alto é primeiramente pura, depois pacífica, moderada, tratável, cheia de misericórdia e de bons frutos, imparcial e sem hipocrisia. O fruto da justiça semeia-se em paz para os que promovem a paz. A sabedoria de Deus produz paz, não divisão. Encerramento do capítulo. Tiago 3 nos confronta com o poder das palavras e a origem da nossa sabedoria. A língua revela o coração. As palavras constroem caminhos. A sabedoria do alto gera paz. Não basta falar bem de Deus, é preciso falar como Deus. Que nossas palavras sejam fonte de vida e que nossa sabedoria venha do alto. Tiago, capítulo 4. Conflitos, humildade e submissão total a Deus. 1-3. A raiz dos conflitos. De onde vêm as guerras e as contendas entre vocês? Não vêm das paixões que guerreiam dentro de vocês? Vocês cobiçam e nada têm. Matam e invejam, mas não conseguem obter. Vivem em contendas e guerras. Nada têm porque não pedem. Pedem e não recebem porque pedem mal, para gastarem em seus próprios prazeres. O conflito externo revela uma batalha interna não resolvida. 4. Amizade com o mundo adúlteros. Não sabem que a amizade com o mundo é inimizade contra Deus? Quem quiser ser amigo do mundo constitui-se inimigo de Deus. Coração dividido nunca permanece firme. E 5:6. A graça que nos sustenta. Vocês pensam que em vão diz a Escritura que o Espírito que Ele fez habitar em nós tem ciúme intenso? Mas Ele concede graça maior. Por isso diz, Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. A graça flui onde há humildade. 7:10. Submissão e arrependimento. Sujeitem-se, portanto, a Deus, resistam ao diabo, e ele fugirá de vocês. Aproximem-se de Deus, e ele se aproximará de vocês. Limpem as mãos, pecadores, e purifiquem o coração, vocês que são de ânimo dobre. Entristeçam-se, lamentem e chorem. Converta-se o riso em pranto e a alegria em tristeza. Humilhem-se diante do Senhor, e ele os exaltará. A verdadeira exaltação vem depois do arrependimento. 11:12. Não julgar o irmão. Não falem mal uns dos outros, irmãos. Quem fala contra o irmão ou julga o seu irmão, fala contra a lei e julga a lei. Há um só legislador e juiz, aquele que pode salvar e destruir. Quem és tu que julgas o próximo? O lugar de juiz pertence somente a Deus. 13:17. A fragilidade dos planos humanos. Agora ouçam vocês que dizem, hoje ou amanhã iremos a tal cidade, lá passaremos um ano, faremos negócios e obteremos lucros. Vocês nem sabem o que acontecerá amanhã. O que é a vida? Vocês são como neblina que aparece por um pouco e logo desaparece. Em vez disso, deveriam dizer, se o Senhor quiser, viveremos e faremos isto ou aquilo. Mas agora vocês se vangloriam em suas pretensões. Toda vanglória dessa natureza é maligna. Aquele, pois, que sabe que deve fazer o bem e não o faz, comete pecado. Viver dependente de Deus é sabedoria. Encerramento do capítulo Tiago 4 nos chama a um exame profundo do coração. Conflitos revelam paixões desordenadas. A amizade com o mundo enfraquece a fé. A humildade atrai a graça. Deus não rejeita quem se arrepende. Ele se aproxima de quem se humilha. Submeter-se a Deus é o caminho da verdadeira liberdade.